Amém, aleluia. Louvado seja Deus. Tchau. Fala, Marleninha. Ó, agora a mamãe vai fazer oração, tá bom? A gente Amém. pode começar? Podemos fazer? Mamãe, cadê a vovó? Amém. Olha. Amém. Então vamos fechar os olhos. Ó, mostra a reverência para elas. Como é que é a reverência? Não, sem espada, né? Sem espada. Como é que é a reverência? Isso. Agora a mamãe vai fazer, ó. Então vamos orar. Querido Deus, obrigada, Senhor, por esse momento tão especial de estarmos reunidos em Teu nome para falar da Tua palavra, aprender a cada dia, a cada minuto. Use Tua serva como Teu instrumento, que fale ao nosso coração e supra as nossas necessidades com a vontade do Teu Santo Espírito. São essas bênçãos que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. A palavra está com a Sabrina, nossa pregadora. Agradeço desde já, né, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite, por estar presente, contribuindo conosco, né? Trazendo um pouquinho da palavra do Senhor. É sempre uma honra ter você conosco, né? Apesar da correria, da luta que todos nós temos, né? Mas nos dá a honra de ter você entre nós e sendo instrumento nas mãos do Senhor. A palavra está com vocês. Amém. Obrigada pelo carinho. Marlene também carinhosona comigo. Muito feliz por vocês me chamarem. Na verdade, é muito bom quando Deus fala conosco, né? E eu sempre digo que Deus fala muito com a gente para a gente poder conversar sobre Ele com as outras pessoas. E eu quero ler um versículo que ele está em Provérbios 16. Se vocês quiserem abrir a palavra. Provérbios 16, o versículo 4. Eu lerei a primeira parte do versículo, que diz assim: O Senhor fez todas as coisas com um propósito. E propósito é intenção, propósito é intencionalidade, né? E nos últimos tempos a gente tem falado muito no trabalho sobre essa palavra, intencionalidade. Qual é a minha intenção ao fazer tal coisa, ou agir dessa maneira, ou escrever tal documento, ou falar com tal pessoa? Qual é a minha intenção? E a gente tem pensado muito nesse sentido, que a gente tem uma missão, a gente tem um propósito no campo que a gente atua. E aí pensar sobre isso e se reconstruir todo dia tem sido um desafio, sobretudo nesse período de pandemia. E aí, eu estava escutando uma palavra e eu converso muito aqui em casa sobre o objetivo. Quais são os nossos objetivos, quais são os nossos propósitos, aonde a gente quer chegar. E eu tenho esse movimento interno muito, muito meu mesmo, é bem visceral. Eu gosto de produzir, de fazer, não é matéria, é fazer com que a minha vida não passe de uma maneira linear, né? Então a minha vida tem nuances, tem altos e baixos. Quando está no alto eu trabalho dessa maneira, eu ajo dessa forma. Eu não digo trabalho e profissão, eu digo ação na vida, né? E quando está baixo eu ajo também de outra maneira. Então a minha vida tem uma função, minha vida tem uma finalidade para tudo aquilo que me implica, né? E eu tenho prazer em ser implicada, eu gosto disso, isso me movimenta. E aí, ontem eu estava assistindo uma palavra de uma pastora que eu gosto muito, por sinal, e ela estava falando sobre propósito. Falei, gente, mas o ano inteiro falando sobre intencionalidade, e aí devocional com propósito, essa palavra propósito. Aí eu fui procurar na Bíblia sobre propósito e achei esse trecho do versículo muito, muito forte e ligando muito com aquilo que eu estou vivendo nos últimos dias. E aí, depois da palavra dessa pastora, eu fui assistir um programa. Na verdade, eu não fui procurar esse programa, eu estava assistindo outro programa, fui trocando de canal. E aí passei por esse programa, mas eu não gosto do apresentador por uma atitude que ele teve no final do ano, e eu não concordo, então eu não compactuo, eu não dou ibope, né, para a pessoa, enfim. Mas ele estava entrevistando uma pessoa que me chamou a atenção, um senhor, eu acredito que uns 70 e poucos anos. Eu falei, nossa, um rapaz, um senhor que
Eu não conheço ele, deixa eu ver do que se trata. E é um padre, é o padre Júlio Lancelotti, não farei menção do histórico dele, até porque eu não conheço muito, só de ouvir falar. E aí ele contando sobre o trabalho dele, sobre a intenção em relação ao trabalho dele, sobre as ações dele com pessoas em condição de rua. E isso me tocou muito, né? Porque ele estava dizendo que a essência da vida dele é ajudar o irmão, é trabalhar com fraternidade, com irmandade. Ele falando dos desafios e o quanto é um trabalho bonito que ele faz com pessoas em condição de rua. E aí me veio a palavra de novo, a intencionalidade, que teve tudo a ver a entrevista dele com a palavra da pastora de ontem. E pensando sobre intencionalidade, bom, se Deus tem propósito e tudo que ele fez tem propósito, eu sou criação do Senhor. Né? Você é, todos nós somos criação do Senhor. Então, logo, fazemos parte do propósito dele. E aí, cabe uma reflexão para nós levarmos para os próximos dias, mas digerir mesmo, né? Primeiro degustar da palavra do Senhor, ler a palavra, meditar, orar e aí digerir isso. Qual é o propósito dele em relação à minha vida? O que Deus criou tem intenção, tem intencionalidade, tem uma função. Eu sou criação, então eu tenho um propósito para o Senhor. Então, qual é o propósito do Senhor na minha vida? E qual é o propósito de Deus na minha vida para a vida da Marlene, para a vida da Grazi e assim por diante. E hoje, essa reflexão. Será que nós descobrimos qual é o propósito de Deus na nossa vida? Eu estava lendo hoje e meditando numa palavra e a palavra trazia, né, a história do Mar Morto e do Mar da Galileia. E dizendo das diferenças de um mar para o outro. Então, o Mar Morto, ele represa a água que ele recebe. Então, ele represa a água que vem para ele e ali fica. E aí, a gente precisa entender, primeiro, qual é o propósito de Deus, ter consciência de que tem intenção e que, portanto, nós não somos um mar morto, nós não somos uma represa. Nós não recebemos de Deus e condensamos tudo aquilo somente para nós. A nossa obrigação é, então, descobrir um propósito, já que sabemos que tem uma intenção na nossa vida, já que sabemos que temos um propósito, fomos criados de propósito, a imagem e semelhança. Tem uma responsabilidade aí. Então, a gente precisa se implicar. O objetivo do Senhor, a gente precisa descobrir qual é, para que a água, quando chegue, para que a bênção, quando chegue na minha vida, para que a unção do Senhor, quando chegue na minha vida, quando eu entender qual é o meu propósito, quais são os dons que Deus derramou em mim enquanto mar, enquanto rio, enquanto água, enfim, possa também estender-se para outras vidas. Porque se a vida, ela é uma passagem, e a vida, se a gente procurar no dicionário, é um organismo que evolui, é um organismo que tem vitalidade e que existe por ser vivo, por ter vitalidade, por ser visceral, a gente tem uma função, a gente não foi criado à toa. Então, nós não somos mar morto. Eu não sou morta, vocês não são mortas. Qual é a minha função nesta terra? A minha vida, ela não é linear. Quando a gente vai para uma UTI, e a última vez que eu fui foi o ano passado, a gente tem ali, quando a pessoa descansa, quando o coração para, a linha ela fica retinha, como se fosse uma reta, não é? E quando nós estamos vivos, o marcador ele vai marcando de uma maneira oscilante. Isso é vida. Então, uma hora eu estou aqui porque eu preciso agir dessa forma e com as pessoas com quem eu convivo. Outra hora eu estou ali porque tem uma intenção na minha vida e tem uma intenção de Deus na minha vida, na vida da outra pessoa. Então a gente precisa ser a extensão do Senhor na terra, um mar vivo que flui, que tem corrente de água, e corrente de água, como diz a palavra, viva, porque a água ela é viva. Não é isso? Que a gente seja água viva na nossa vida, na vida das outras pessoas com quem a gente convive.
Eu sou Amém. muito chata e eu tenho um defeito que ele é um pouco positivo, um pouco negativo. Então, ele é um pouco qualidade e um pouco defeito. De ser insistente, de lutar por aquilo que eu desejo, por aquilo que eu creio que é o desejo do meu coração, do desejo do Senhor na minha vida. E eu sou insistente. Tem coisa que eu acho que é, mas não é. Aí depois eu descubro que não é. E tem coisas que eu descubro que é. E eu sou muito teimosa em alguns aspectos. E a gente, enquanto cristão, a gente precisa ser teimoso. A gente precisa ser resiliente, porque não fomos criados à toa. Nessa pandemia, a gente experimenta muito a graça do Senhor. Então, a gente não pode ficar parado. Eu vou dar um testemunho meu. Quando a gente entra na pandemia, a gente vive uma situação muito difícil, pessoalmente falando, e sem perspectiva. E a expectativa da gente, enquanto carne, era de que a situação em 2020 será muito grave dentro da nossa casa. Mas aí a gente vê a mão de Deus, o rio de água viva jorrando dos céus na vida de outras pessoas e Deus manifestando a glória dele na vida dessas pessoas, na vida da minha família, Glória na minha a Deus. vida, na família dos Aleluia. meus, na minha casa. Amém. Então, a gente olha para as circunstâncias, mas a gente precisa lembrar que existe um soberano. Amém. E que Deus quer usar as nossas vidas aonde estivermos. Eu escutei um testemunho de uma pessoa que estava no hospital, vivendo um luto, um processo muito difícil, perdendo uma filha, e ao mesmo tempo que vivendo um sofrimento que a gente não tem noção do que é, ao mesmo tempo estendendo a mão para as pessoas, para os profissionais que estavam trabalhando ali na linha de frente do hospital, e algumas pessoas se converteram através da experiência que tiveram com Deus através dessa mulher. Glória Ou seja, não há situação que nos impeça de sermos vaso na mão do oleiro. Não há situação que nos impeça de nos movimentar, de desistir. Não há situação que nos impeça. A gente não pode parar. A gente precisa seguir, não importa onde estamos, não importa como estamos. A nossa condição não nos define. O que define é o amor de Deus, o olhar dele para nós, dizendo: olha, te mandei um dom. Olha, te mandei uma bênção através de uma vida de outra pessoa. Agora acorda para a vida e caminha. Acorda para a vida e progrida. Porque se você olhar na minha palavra, você é um propósito da minha criação. Você é minha criação. Então você tem intenção. Você é intenção no meu coração. É assim que o Senhor fala para nós. Então a gente não pode parar. E hoje nós somos gratos pelo testemunho da Grazi. A Grazi está aqui. A Grazi é também um milagre do Senhor. Amém. O Senhor agiu nas mãos de outras pessoas, através da ciência, através do povo que orou por ela, para jorrar o rio de água viva através dessas pessoas na vida da Grazi. Amém. Então, que hoje a gente celebre a vida. E a gente celebre especialmente a vida da Grazi, porque a Grazi é um presente. Gente, obrigada. Presente. Glória a Deus. Ela é o propósito do Senhor. E vivendo esse milagre, que ela também, assim como nós todos, experimentemos da graça de Deus, escutemos a voz dele: Senhor, qual é o dom? Manda o dom porque eu quero trabalhar. Manda o dom porque a intenção eu quero para mim. Porque eu quero praticar. Amém. E que essa palavra toque o nosso coração, como tocou o meu. Eu costumo ouvir de algumas pessoas, da igreja principalmente, que eu trabalho muito, que eu preciso praticar mais a obra do Senhor. E aí, a última vez que eu escutei isso, eu falei: acho que eu vou falar. Geralmente eu não falo nada, eu fico quieta, mas dessa vez eu vou falar. Eu pratico a obra do Senhor desde a hora que eu acordo. Eu pratico a obra do Senhor quando eu atendo uma mãe com uma necessidade específica, eu preciso olhar para ela. Quando eu vou cuidar de uma criança, quando eu vou fazer uma reunião com a direção, eu estou praticando o amor do Senhor. Antes de iniciar esse encontro com a gente aqui, eu mandei uma mensagem para minha
coordenadora geral, porque ela, enfim, está vivendo uma situação bem, bem intensa. Eu vou mandar uma mensagem para ela, que essa mensagem seja uma plantinha do Senhor no coração dela. Então, trabalho muito mesmo, mas eu não posso e não deixo de esquecer que Deus tem um propósito na minha vida. Glória E a que Deus. naquele lugar que é tão desafiador para mim, que eu aprendo tanto, eu estou fazendo a diferença graças a Deus na minha vida, por intermédio dele, através dele, por ele e pela vida das pessoas que estão comigo também. Glória a Deus. Porque a gente não se esqueça que a todo momento nós estamos praticando a boa obra do Senhor. Nós temos um propósito e a gente precisa agir. E sobretudo agora, que a gente sente ou a gente percebe, a gente pode estar enganado, que o Senhor está às portas. E se não estiver, a humanidade precisa de consolo, a humanidade precisa de paz, a humanidade precisa de amor, a humanidade precisa de mansidão, de ser consolada, de coração ser restaurado, independente da condição que esteja. Então, por mais que a gente esteja internamente um pouquinho de caquinho, um pouquinho quebradinho, um pouquinho doído, que a gente possa ser generoso e olhar para o outro e fluir esse rio de água viva na vida das outras pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu estava escutando esse padre ontem, eu fiquei, gente, eu tive uma ideia. Eu sei que eu fui dormir ontem 3 horas da manhã até criar a ideia. Eu falei para vocês, né? Meu cérebro não para. Eu só entrei de férias do trabalho. Eu já acordei, eu falei para o Anderson, tive uma ideia. A gente precisa e pode fazer isso, 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 mas sozinho a gente não pode. É uma ideia de cunho social para ajudar pessoas, né, que precisam ser assistidas aqui na cidade. E aí a gente foi conversando e a situação tomou uma dimensão, eu falei, isso agora a gente precisa orar, porque a gente precisa de parceiro, e é um mercado, a gente precisa de um mercado como parceiro, a gente precisa de alguém da mídia como parceiro, de alguém de marketing, de alguém que filme, e de alguém que projete esse trabalho, porque a gente precisa alcançar muita gente. Para alcançar esse número de pessoas, a gente precisa de parceiro, porque a gente não tem dinheiro. Então, como é que a gente pode viabilizar isso? E aí, ao mesmo tempo, a gente ficou pensando, puxa vida, né? As coisas estão na nossa mão. E hoje, assistindo essa palavra, reiterou aquilo que a gente conversou hoje de manhã, do que eu pensei ontem à noite. O Senhor deu dom na nossa mão. O Senhor deu a vitalidade, o fôlego de vida em todas as manhãs para nós. Ele flui em nossas vidas. O Espírito Santo habita em nosso coração. Aleluia. Amém. Não é? Então a gente Glória não pode a Deus. ficar parado mesmo. A gente precisa estender porque tem muita gente que precisa de nós. Então que a gente, nos próximos dias, a gente pense qual é o propósito do Senhor. Quando Ele me criou, qual foi a intenção dele? O que é que Ele queria com essa pessoa? O que é que Ele queria com a Marlene? O que é que Ele queria com a Rose? O que é que Ele queria com todos nós? O que é que Ele queria? Não, o que é que Ele quer, né? Verdade. É verdade. Quando nós olharmos para nós no espelho, a gente se lembre da maquininha da UTI. Em que condição eu quero estar? Na linha reta como uma régua? Ou eu quero estar a todo vapor da provisão do Senhor, com o propósito do Senhor e a intenção dele em cada ação? Amém. Amém? Amém, Jesus. Amém. Glória Amém. Amém. a Vamos Deus. orar? Glória a Deus. Amém. Senhor, obrigada por essa oportunidade, Jesus, de estarmos aqui como irmãs, ouvindo da Tua Palavra, aprendendo da Tua Palavra, ressignificando, Sim, Senhor, revisitando a Tua Palavra e trazendo à memória tudo aquilo, Senhor, que o Senhor quer para nós, ó Pai. Nós pedimos perdão dos nossos pecados nessa noite, Senhor, e nós te pedimos, restitua, Senhor, restitua tudo aquilo que precisa ser restituído na nossa vida, que precisa ser restaurado na nossa vida, que precisa ser renovado em nossa vida, Senhor. Tire tudo aquilo que precisa ser eliminado na nossa vida, Senhor, porque nós não queremos um coração desligado, nós queremos um coração ligado em Ti, Senhor. E se queremos um coração ligado em Ti, é porque a gente entende que há uma intenção na criação das nossas vidas. Nós entendemos e acreditamos que há um propósito nas nossas vidas. O Senhor criou a gente de propósito, Senhor.
foi para valer. Então, que a gente saiba, que a gente descubra, que a gente busque através de oração, através da tua palavra, através de jejum, de comunhão com outras pessoas, em como te servir, em como agir, Senhor, na igreja, seja em qualquer ministério, ó Pai, seja em qualquer ação dentro de casa, Senhor, nos meios onde a gente frequenta, com pessoas com quem a gente convive, Jesus, que a gente esteja de propósito na vida das pessoas, que a gente tenha intenção em tudo aquilo que a gente falar, em tudo aquilo que a gente agir, ó Pai. Use as nossas vidas como vaso. A gente não pode perder tempo, meu Deus. Nós não queremos mais perder tempo, Jesus. Nós queremos ser vivos, ó Pai. E a nossa vida seja abundante, Senhor, para irradiar a vida de outras pessoas. Para estender a tua graça na vida de outras pessoas, ó Pai. Porque hoje nós estamos aqui em condição de servos, meu Deus. Nós queremos te servir, ó Pai. Nós queremos ser mordomos nessa terra, meu Deus. Nós queremos servir pessoas que precisam de ti, que precisam do teu consolo, do teu amor, do plano de salvação, Senhor. Então alcance a vida dessas pessoas, ó Pai. Mas a gente quer que o Senhor alcance usando as nossas vidas. A gente quer trabalhar, a gente quer fazer a diferença. A gente não quer passar por essa vida passando. A gente quer passar por essa vida realizando, praticando, sendo autores, sendo protagonistas, meu Deus, agindo de uma forma diante do teu altar, de acordo com o teu querer, meu Deus, de acordo, não com circunstâncias, mas de acordo com o teu plano na vida das pessoas, ó Pai. Nos renove a cada dia, nos fortaleça a cada dia, nos dá ânimo, meu Deus. Nos dá ânimo, nos dê paz, ó Pai, nesses dias de dificuldade, Senhor. Nós vivemos dias muito difíceis, meu Deus. Mas a gente sabe que em dias difíceis o Senhor aparece de uma forma mais linda ainda, mais limpa ainda, mais genuína e mais generosa ainda, Senhor. Em todos os momentos que passamos em nossas vidas, ó Pai. Obrigada pela restauração da saúde da Grazi. Obrigada pela cura, Senhor, da tua serva, meu Deus. Obrigada pela manifestação da tua obra em todas as nossas vidas, ó Pai. Porque se parássemos para falar todas aqui, nós temos bênçãos para contar. Apesar das circunstâncias, o teu pão vem na nossa mesa todo dia, Jesus. A tua graça, a tua provisão, o teu consolo está presente em todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Então que saibamos agradecer, olhar para tudo aquilo que o Senhor tem feito, meu Deus. Porque o que o Senhor tem feito tem sido muito maior, ó Pai, daquilo que nós estamos vivendo no mundo atualmente, ó Pai. Então, entre com consolo, com graça, com cura para essa nova doença, meu Deus. Entre, Jesus, com uma operação, Senhor, através na vida desses cientistas que estão em busca, Senhor, de uma cura dessa doença, ó Pai. Que as pessoas que estão na linha de frente possam, Jesus, ser restauradas, sentir a tua paz, sejam descansadas em ti, meu Deus. Encontrem descanso no teu colo, ó Pai. Alcance as nossas famílias, que através das nossas famílias outras vidas sejam alcançadas pelo teu cuidado, pelo teu amparo, pelo teu sustento, pela tua provisão e para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Olhe para a tua humanidade clama, Senhor, por misericórdia, meu Deus. Então olhe para o teu povo pecador, perdoe o pecado, Senhor, e continue mandando a tua graça, porque a tua graça nos basta, Jesus. Permaneça conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Palavra maravilhosa, Sabina, meu Deus. Glória a Deus mais uma vez pela tua vida, que o Senhor continue te usando poderosamente. Não só na escola, né? A gente ouve muito isso, mas as pessoas mal sabem que quando a gente lida com pessoas, a gente nem precisa falar que é cristão, né? A própria pessoa consegue enxergar a luz de Jesus em nós. E eu já lidei também com muito aluno que se corta, a mãe do aluno que se corta, né? Mulheres que são espancadas, né? Situações familiares terríveis, aonde o Senhor nos coloca. Realmente a gente pode fazer a diferença, sim. Eu queria saber quem vai comentar sobre a palavra maravilhosa que a Sá trouxe. Marlene. Eu quero falar. É o Você seguinte, aguenta, né, mãe? como eu gosto de ouvir pessoas inspiradas por Deus falando. Eu tenho um ditado que eu digo assim, a fruta não cai muito longe do pé. Essa menina é uma bênção de Deus. Olha, ô família abençoada, viu? Falei para ela, eu falei, minha filha, vê se você fala bastante que eu quero escutar. Porque, olha, que
coisa maravilhosa. Edificante, sabe? Eu acho que a gente precisa disso, né, gente? Precisa disso. Era só isso que eu ia falar. Que Deus abençoe e que ela volte sempre para falar. Amém. Grazi. E a Sabrina falou super bem. E uma coisa que ela falou que veio bem ao encontro daquilo que eu acabei de viver, né? Que eu falei para minha mãe, mãe, eu quero aprender todas as lições que Deus quer me ensinar nesse momento. E o que a Sabrina falou me lembrou uma coisa. O sal, se ele ficar dentro do saleiro, ele não vale nada. O sal precisa entrar para dar sabor às coisas. E é isso o que nós somos nesse mundo. Quando, né, fala assim, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e foi de propósito, como ela disse hoje, é isso mesmo. Quando a presença de Deus na nossa vida entra, e a gente fala, tá bom, Senhor, vamos viver da graça, né? É isso. E quando a gente vive isso, a gente não precisa fazer grandes esforços para pregar o evangelho, porque só a nossa cara é a pregação do evangelho, né? Nossa, palavra maravilhosa. Parabéns, Deus te abençoe muito e que Deus nos abençoe muito para que essas palavras entrem na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração e que a gente seja de fato um vaso usado nas mãos do Senhor como Ele quer. Né? É difícil entender, eu acho, muitas coisas que a gente está passando agora, né? Essa pandemia é uma loucura, eu não tinha ideia do que era isso. Mas, de fato, Deus veio para chacoalhar, Deus permite que isso aconteça porque Ele tem que chacoalhar a humanidade. Então, que nós sejamos muito chacoalhados. Amém. Naide, pastora Rose. Quer contribuir também com a opinião de vocês? Oi, boa noite, a paz do Senhor. Amém. Então, na verdade, eu cheguei atrasada, fiquei tão triste, eu não ouvi a palavra, ouvi agora só o finalzinho mesmo. E para você estar falando, o negócio foi bom mesmo, e depois eu quero pegar a palavra para mim. Maravilhoso. Eu tô gravando aqui, fica tranquila, eu tô gravando aqui, vou mandar para todo mundo, né? A gente sabe Glória! É verdade. Né? Mas é uma bênção mesmo. Andréia, pode falar, gostaria de falar, Andréia? Tá quietinha, tá escondidinha? Deixa eu abrir aqui o microfone dela. Se ela puder falar. Mas acho que eu já desmutei, tirei o som de todos. Né? Mas engraçado o que me chamou a atenção sobre o que a Sabrina falou, né? Sobre o jeito dela ser, que é um defeito e uma qualidade, como as pessoas falam, né? Sobre ser teimosa e ser persistente, né, Sabrina? Eu acho que nós, como cristãos, a gente acaba adquirindo o discernimento. Eu também sou assim. Eu costumo falar que a única pessoa que me para é Deus. É a única pessoa que pode dizer para mim, você não vai fazer também a Deus. sou assim. Porque se Deus me disser vai, ninguém me segura, porque eu sei que Ele é comigo. Amém. Né? E a gente sabe que muitas situações tentam nos parar. Eu tenho certeza que deve a Grazi, esse período que ficou internado, para quem chegou atrasado, a Grazi pegou Covid, ficou internado no hospital, né? Não sei se de repente na próxima palavra que ela vai trazer a palavra mais uma vez para nós aqui. E ela pode de repente compartilhar a experiência dela, se ela sentir no coração, né? Que eu tenho certeza que ela teve um aprendizado assim, uma experiência única com Deus ali, só ela e Deus e mais ninguém. Nem pai, nem mãe, nem médico, nem talvez a melhor UTI do mundo. O que o mundo vive, a gente sabe que é só Deus que pode dar a bênção e o sustento, né? Naquele momento de dor, de dificuldade, no que ela sentiu, né? E foi muito bem falado para Sabrina. Eu tenho certeza, tudo é difícil, é horrível isso que a gente está passando, mas nada acontece sem permissão do Senhor. A gente tem falado muito nesse ponto. E é o tempo de nós sermos crentes fora da igreja. É muito fácil você ser crente dentro da igreja, sentado lá no banquinho, não tendo que servir ninguém, não tendo que, às vezes, né, como às vezes algumas situações já me irritaram de uma forma assim, que às vezes eu falo, dá vontade de sair da igreja para casa e não fazer mais nada. Eu fui chamada para isso? Não. Nenhum de nós somos chamados para ser esquentadores de banco. Não importa o tempo que a gente tenha de igreja. A capacitação quem dá é Deus.
ouvir a palavra do pastor, seja lá qual igreja nós estejamos, do pastor, do padre. Tenho aqui a Naide, que é católica, a prima Érica, que é católica, a tia Marinha, lá no Ceará, que é católica, que são católicas, que são também muito bem orientadas. Eu conheço o padre Júlio Lancelotti, que a Sabrina mencionou. Gosto muito do padre Fábio de Mello, gosto muito do padre... Esqueci o nome dele agora. Me deu branco, mas tem vários padres que eu admiro, porque afinal de contas a nossa fé está baseada em Jesus Cristo, né? Eles homens têm muitos ensinamentos que eu acompanho também. E a gente fala nessa célula aqui, a gente não quer falar de religião, a gente quer falar de Jesus. A cura e a salvação está em Jesus, não em religião, né? E a gente tem que aproveitar esse momento da pandemia de se permitir ser um instrumento nas mãos do Senhor, né? Se a gente não puder ir presencialmente, a gente pode orar, a gente pode mandar uma mensagem, a gente pode fazer uma videochamada. Eu, particularmente, até comentei com uma amiga minha esses dias, tem 9 anos que ela está na Irlanda. E mesmo com toda essa tecnologia, eu não tinha, acho que muita gente não tinha paciência para videochamada, né? E hoje, com a pandemia, a gente não tem opção para rever parente, família, amigos, né? Então, a gente aprendeu a usar isso. Então, que seja ferramenta também para a gente falar com as pessoas, para ser um ombro amigo, para ser, como que fala? Como a Sabrina falou, vasos de bênçãos nas mãos do Senhor, né? Levar a palavra que a pessoa precisa ouvir. Né, como a Sabrina mesmo fez agora, né? Ela falou que mandou uma mensagem para a coordenadora dela, a luta que a pessoa está passando. Às vezes tudo que a pessoa quer é isso. A gente está num tempo que quer quem é rico, quem é pobre, mesmo quem tem muito dinheiro, ninguém está podendo sair de casa, a não ser para fazer o essencial, ir no mercado, ir no banco, enfim. A gente sai na rua, a gente vai com medo, né? Então chegou aquele tempo que a gente... Mais do que nunca, nós temos que vivenciar o evangelho fora da igreja. Amém? Eu tenho um pedido de oração aqui da minha prima Érica. Eu acho que não tem problema expor aqui, né, Érica? Por um amigo dela, gostaria que as irmãs... Se você puder escrever para mim o nome dele, Érica, que ele está com problemas sérios e agora o filho dele pegou Covid, né? Se a Erika puder depois escrever o nome para mim, para nós estarmos apresentando em oração, e que o Senhor venha nos usar, porque independente de pandemia, o nome dele era ela, já colocou aqui para mim. O Espírito Santo venha visitar a vida do André, do filho dele que está com Covid, que Deus venha dar vitória, venha dar forças. Não é só o Covid que afeta o mundo, outras pessoas continuam sofrendo de inúmeras doenças. A gente tem visto falar também, muitas pessoas têm entrado em depressão, síndrome do pânico, muitos problemas psiquiátricos por causa também da pandemia, essa questão que a gente não pode mais sair, a gente está preso dentro de casa, isso mexe com o psicológico das pessoas, né? E por todas as situações, né? Desemprego, muitas empresas faliram, muitas pessoas desesperadas porque você pegam só o material e não sabem, né? Talvez o Deus dessas pessoas seja o dinheiro e não esquece que a nossa provisão, o nosso sustento vem de Deus. E por mais difícil que as coisas sejam, o nosso Deus, ele nunca desampara um filho seu. Nunca, nunca, nunca mesmo. Deus, ele continua sendo Deus, ele continua sendo fiel. As pessoas que estão se esquecendo de buscar a ele, né? Porque Jesus, diferente do diabo, que o diabo quer uma brechinha para invadir a nossa vida. Ele quer que porta do nosso coração. Se a gente abrir, ele entra e faz morada. Mas depende de nós abrirmos o nosso coração para Deus operar e fazer maravilhas. E muitas pessoas, infelizmente, ainda não querem, por isso não viveram completamente as bênçãos do Senhor. Então, que nós venhamos orar pela vida do André. Se alguém tiver mais algum pedido de oração, se alguém quiser escrever ou falar mais algum pedido de oração. E eu vou pedir para a abençoada, querida mamãe feliz pela recuperação da filha Marlene fazer a oração de encerramento e incluir esse pedido que foi feito, tá bom, Marlene? Peraí que eu vou botar o... Deixa eu botar o negócio aqui. Se alguém tiver mais algum pedido também. Ixi, acho que ela caiu. Será que ela vai voltar? Ela caiu.
Caiu não. Ela foi comentar alguma coisa e acabou saindo. Então faz a Rose fazer a oração final. A mamãe feliz, orgulhosa da filha. Cadê a mãe? Né, verdade, né? A mãe ficou aí? Então, ela saiu, acabou caindo. Acho que ela não vai voltar. Não? Não, acho que ela não consegue voltar. Por quê? É só ela clicar no mesmo link, se aparecer aqui, só que ela não mandou até agora o convite. Não, eu só quero um parênteses aqui, para que vocês orem em favor do Paulo, tem trabalhado muito. E amanhã, não sei se todas, mas algumas devem saber que amanhã é aniversário dele, né? Sim. Então, eu gostaria que vocês orassem, não só porque é o aniversário dele, mas que vocês colocassem o Paulo nas orações de vocês. E pelo aniversário dele, por mais um ano que Deus está concedendo a ele, né? De vida, de muitas lutas, muitas batalhas, mas de vida, né? E Amém. orando em nosso favor, para que a gente só faça mesmo a vontade do Senhor, né? E nos dê força, nos dê coragem, nos dê ânimo, dê entendimento da palavra, para que a gente possa estar levando, né? Para todos aqui que ainda não tiveram oportunidade de ouvir falar do amor, da misericórdia do Senhor, e que através de nós, né, da nossa igreja, dos nossos irmãos, a gente consiga isso, né? E esse é o meu pedido de oração. E orar para que estão sofrendo, né, com essa enfermidade, muitos ainda estão morrendo, famílias, né, sofrendo suas perdas. E então vamos orar por essas pessoas também, não só por essas pessoas que sofrem por essa enfermidade, mas para aqueles também que só estão sofrendo também no leito de dor por questão de outras enfermidades também, né? O bem mata tanto quanto. Então esse é o meu pedido de oração. Agradecer a minha filha por ter aceitado o convite, né? Eu sei da vida dela que é difícil. A gente todo final de semana, quando a gente fica lá na casa dela, às vezes 2, 3 dias, a gente fica na casa dela, né? Mas não com ela, porque ela está sempre trabalhando, sempre de portas fechadas, né? E aí a gente consegue só estar com a Sabrina depois das 7h30, 8 horas, 8h30 da noite, que é quando termina, como ela diz, a hangout dela. Consegui voltar, tô feliz, me perdi aqui, gente. Ai, que tá até agora procurando aqui. Ô, Glória! Aleluia. Ai, Jesus. Continua, Rose, pode falando. Muito carinho, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela palavra que você nos trouxe. Eu tenho certeza, do início ao fim, que Deus usou você para você falar conosco. E eu não posso falar muito porque todos os meus filhos são o meu orgulho, né? E glória a Deus. Bem pouco sabe como a minha filha foi gerada, mas Deus tinha um propósito desde lá de trás, né, Marlene? Deus tinha um propósito. Minha filha, amém, minha filha, amém. Que presente, viu? Que presente. Ele me escolheu para trazer ao mundo essa pessoa tão maravilhosa, tão importante, tão diferente. Então eu só tenho que agradecer a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Marlene, quando você caiu, a Rose estava fazendo um pedido de oração dela, né? A gente vai acrescentar amanhã aniversário do nosso querido pastor Paulo, né? Eita! E não só, não vamos só agradecer por mais um ano de vida que o Senhor está concedendo a ele, mas é uma coisa que eu sempre gosto de frisar, né? Pastores são os que mais precisam de oração. Não só o pastor, a pastora Rose, seus 3 filhos,
sua nora e seus genros, netos, porque eu vejo a igreja, principalmente os pastores, como um campo de batalha espiritual. E os pastores, os líderes, são como os capitães, né? Ou os comandantes, não sei, que fica ali a linha de frente. E no mundo espiritual, quando vem uma batalha, quem são os primeiros a ser atacados? Quem está na linha de frente? Então, muitas vezes, a gente vê aqui a Rose emocionada, né? Pela filha maravilhosa que Deus... Dos 3 filhos maravilhosos que permanecem firmes com o Senhor Jesus Cristo até hoje, né? Que Deus deu esse presente para ela. Mas só Deus sabe as lutas que eles enfrentam, que muitas vezes nós como igreja não sabemos, porque enquanto eles estão cuidando das nossas lutas, às vezes a gente só corre às vezes atrás deles para oração, para pedir socorro, mas muitas vezes a gente esquece: pastor, você está bem? Pastora Rose, você está bem? Seus filhos estão bem? Ou até lembrar deles de oração, não precisa às vezes ligar, mas a gente pode orar, né? Porque aquilo que a gente não puder fazer, o Espírito Santo vai fazer, né? E com certeza às vezes existem situações que eles nem precisam expor, não tem por que expor, mas eles precisam sempre de cobertura de oração, de intercessores, e nós como igreja temos a obrigação, né, assim como a Naide, né, de orar e interceder pelo líder na igreja dela. Eu tenho certeza que minha prima, minha tia que está aqui, que são católicas também, orar, interceder, rezar pelo padre que abençoa a vida delas também, que orienta, que traz uma palavra da parte de Deus para a vida delas também. A gente tem que interceder pelos nossos líderes, né? Então, a gente vai apresentar essa causa, a vida do pastor Paulo, né? Amanhã é aniversário dele, agradecendo a Deus, entregando a família dele na mão, e a causa que minha prima Érica falou, do André e do filho dele que está com Covid. Amém? Amém. Amém. Fique à A palavra vontade. está para você Para orar, orar? Marta. Meu bem. Pai nosso que estás nos céus, querido Deus maravilhoso, eu não tenho palavras, Senhor, para te agradecer o milagre que o Senhor fez na nossa vida. Aleluia. Na vida da Graziela, porque antes dela ser minha filha, Senhor, ela é tua filha. E eu sei que o Senhor nos honrou, porque o Senhor resgatou a minha filha. E eu estou muito feliz por isso. E eu quero dizer para todos que pedem oração por essa enfermidade, por qualquer enfermidade, Deus não rejeita a oração. Ele recebe, ele manda a ordem da cura. Ele é maravilhoso, gente. Ele é maravilhoso. Confia. E olha, com relação ao pastor, em nome de Jesus, abençoe esse homem. Esse homem está tão usado por Deus, tão usado por Deus, que ele falou essa semana: não se preocupe com o dia da volta de Jesus, se preocupe como você vai estar quando Jesus voltar. Gente, é uma tomada de consciência. Que Deus abençoe ele, que dê muitos anos de vida para ele, que cada dia mais ele seja instruído e inspirado pelo Espírito Santo, porque eu não tenho dúvida de que é assim que está acontecendo. E que sejamos cada dia mais uma família, uma grande família unida no amor de Deus. Porque é isso que nos fortalece e é isso que Deus quer. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia. União em oração, união em amor, união em carinho, união em tudo, gente. É isso que a gente precisa em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Muito gostoso, meninos. Passa tão rápido, né, o momento que a gente passa aqui, né? Já 50 minutos que a gente está juntas aqui. É sempre uma bênção, ainda mais quando a gente ouve uma palavra tão maravilhosa como foi essa que Deus usou Sabrina, assim, poderosamente para falar com a gente, né? Que o Espírito Santo permaneça sobre a vida de cada uma de vocês. Glorifico a Deus por estarem juntas conosco aqui. Amém. Principalmente, né, as pessoas que não fazem acepção dos cristãos, como a minha tia Marinha, minha prima Érica. Minha tia está lá no interior do Ceará, irmã do meu pai, né? Sempre prestigia a gente aqui. E eu faço menção não só porque elas são minhas familiares, mas porque elas são católicas. E o nosso objetivo aqui não é fazer acepção de religião. Se tivesse um ateu, um macumbeiro, tem a Heloísa, que é a diretora que eu trabalhei com ela, que é espírita, às vezes entra aqui conosco. Nosso objetivo é falar do Senhor Jesus Cristo. Eu glorifico a Deus, eu fico muito feliz quando eu vejo vocês aqui. Deus abençoe todos vocês, tenham uma ótima noite de descanso, durmam em paz. Boa noite para vocês, Deus abençoe a cada uma.
Amém. Vocês também. Por Um todos. grande beijo no coração de vocês. Beijo. Sabrina, Beijo. parabéns. Beijo. Deus Bye. abençoe. Amém. Um beijo. Deus Amém. abençoe. Tchau, tchau. Tchau.